paz, meus caríssimos irmãos, paz de Deus, shalom. Pensei que não ia gravar mais hoje, mas eu não consegui ficar sem gravar. O assunto agora não é tão complicado, porém é um assunto polêmico, mas não vai me dar problema nenhum, porque antes eu pesquisei para poder colocar da forma que está contextualizado já para mim, porque tem coisas que a gente tem que fazer pesquisas e buscas para que não haja erros, não é? Eu não posso aqui também cometer erros. Na verdade, todo errar é humano. Você não precisa concordar plenamente comigo. Eu sei que muitos podem achar que é uma teoria de conspiração. Porém, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós estamos vendo com os nossos olhos e ouvindo com os nossos ouvidos cada momento o que está escrito. Por isso que eu aconselho os irmãos a pegarem as Bíblias dos irmãos, começarem a ler e buscarem o conhecimento mesmo. Porque quando nós estudamos a palavra, estudar mesmo, irmãos, não é só ler, e analisamos versículo, pontos e, enfim, alguns assuntos relacionados àquilo que ocorreu no passado, porque muitas pessoas acreditam que tudo já está cumprido, já está completo. Já tem assim como que se fosse uma escatologia consumada, enfim. Porém, não é bem assim, porque as coisas de Deus não seguem uma cronologia. A ordem das coisas dentro da vida, do campo espiritual, irmãos, ele é totalmente inverso do que aquilo que nós às vezes pensamos ou medimos com os nossos pensamentos limitados. Pensamos com os nossos pensamentos totalmente limitados. Por isso que nós temos que muitas das vezes orar bastante a Deus, como nós já oramos aqui, pedimos a guia, para poder apresentarmos um estudo que fique claro e que fique bem objetivo, para que os irmãos entendam que nós estamos vivendo numa época de grande turbulência no planeta. Ok, irmãos? A nova ordem mundial já está aí, já está atuando dentro das esferas econômicas, ideológicas e dentro das esferas políticas e dentro da esfera religiosa. Por isso que nós vemos federações, por isso que nós vemos esses tipos de coisas que parecem teorias de conspiração, e vemos também denominações que negam não estar envolvidas, porém elas têm esse direito porque existe um direito de sigilo, certo? Basta você procurar saber, você vai ver que existe um direito de sigilo. Cabe a nós, então, fazer a busca. Não podemos acreditar, você não precisa acreditar em mim, você faça a busca, você procure. Porque você pode achar que, se esse irmão está errado, isso aí não é assim. Então faça a busca, procure saber o porquê. Não adianta você pegar num líder religioso da sua denominação e perguntar, que muitas das vezes ele até não sabe. O assunto é tão complexo, é tão difícil de compreender, irmão, acho que não é complexo a palavra, é tão complicado, que precisa estar em oração para poder compreender o que Deus está, ou melhor, o que está acontecendo no mundo de acordo também à permissão de Deus. Se nós olharmos as profecias de Daniel e Apocalipse, nós vamos ver juntamente ao sermão profético feito por nosso Senhor Jesus Cristo, e também nos 3 evangelhos, nós vamos perceber o que? O fato que o mundo, ou melhor, que o mundo está realmente tendo a arrumar para um colapso. O mundo está indo para um colapso. Embora muitas pessoas dizem, mas isso já se cumpriu no ano 70. Como eu acabei de dizer, irmãos, as coisas de Deus, elas não são como nós enxergamos. As profecias, elas têm um ciclo. Porque nós vamos viver futuramente, quando o Senhor, por misericórdia, nos tirar dessa terra, nós não vamos viver num mundo temporal. Quando sairmos daqui, nós vamos para a eternidade. E lá, irmão, não tem uma marcação de tempo igual aqui na terra. Existe
sim, uma forma, deve ter algum tipo de marcação como se fosse uma espiral. Porque lá em Apocalipse 22, vocês vão encontrar que a árvore da vida vai dar o seu fruto de mês em mês, segundo a sua estação. Certo é, que se a árvore da vida vai dar o seu fruto de mês em mês, segundo a sua estação, você logo vai dizer, peraí, se é eterno, como é que vai ter estação, como é que vai ter mês, entendeu? Então aí é numa situação, irmãos, totalmente fora do limite da nossa capacidade humana de compreensão. Porque nós não sabemos como será a marcação, e essa marcação não será igual aqui da Terra, porque é eterno. E o que é eterno, irmãos, não tem como marcar. Só Deus sabe, e nós não podemos nos aprofundar naquilo que nós não conseguimos compreender ou criar da nossa própria cabeça coisas que nós não podemos dar, através das Escrituras, um respaldo, porque a nossa intenção é apenas mostrar que a volta de Cristo está próxima. E isso já é o suficiente para nós. Por isso que temos que ver com muita cautela como nós estamos, primeiramente, espiritualmente, como nós estamos fazendo para servir ao Senhor, qual é a nossa estrutura, a nossa base em Cristo Jesus, se nós estamos sendo colocados numa base bíblica ou se nós estamos sendo construídos numa base ilusória de profecias, etc, etc, que nesses tempos não adianta, não nos vai levar a nada. Porque a prioridade que nós temos que ter hoje é a Bíblia. Porque se o mundo está entrando em colapso, e o texto bíblico nos informa que quanto mais o tempo passar, né, irmãos, mais o amor vai se esfriar e o aumento da iniquidade no coração humano, você vai encontrar isso em 24 de Mateus, versículo 12. Então você percebe, irmãos, que vai se cumprindo, porque você começa a ver assim, ó, haverá grandes conflitos, né? Está acontecendo. Alguém pode dizer, mas em 70 também tá. Mas igual a hoje, não tem, irmão. Nunca houve. A tecnologia hoje é algo, irmãos, que está seduzindo, está enganando muita gente. Nós precisamos, ela é muito boa para uso do trabalho, para uso das nossas pesquisas, mas também, se não souber usar, irmão, ela é uma espada de duas pontas. Temos que saber usar aquilo que Deus permitiu que esteja nas nossas mãos. Nós podemos usar esse instrumento para o nosso conhecimento. Porém, nós temos que ter ciência do bem e do mal, né? Então, a internet, por exemplo, é como uma rodovia ou uma rua de uma cidade grande. Você vai passando na rua, você vê padaria, vê farmácia, vê supermercado, você vê também uma casa de jogos, casa de prostituição. Aí você vai parar aonde você quiser parar. Você vai ter esse cuidado de parar aonde que realmente você não vai se prejudicar. Você vai parar o quê? Você, como uma pessoa justa, você não vai parar numa casa de prostituição. Às vezes você vai parar num supermercado para levar comida para casa, havendo uma farmácia para levar remédio. Assim a internet é uma avenida e ela tem muitas portas. E você pode entrar e mesmo que ninguém veja, mas o Senhor está vendo. Então que Deus nos guarde, porque nós sabemos que isso acontece. Nenhum de nós está a escape, não é? Então esses problemas, irmãos, de tecnologia, eles vão ser usados na nova ordem pelo anticristo. É um cuidado que temos que ter. Por quê? É como eu disse, um determinado ancião foi em uma igreja, e quando chegou lá, ele pregou que o microchip não tinha problema nenhum, que não tinha nada a ver com o sinal da besta, que não tinha nada a ver com isso, que aquilo ali era algo apenas para tecnológico, que nós não precisava ficar com medo. Quer dizer, um ancião que já é uma pessoa com uma certa idade e que também tem uma certa cultura. Pregou isso, irmãos, tá? Falou a irmã, estava no culto e ela me contou. Então, já não foi a primeira vez que eu ouço isso. Então a gente sabe, irmãos, que tudo isso, dentro deste cenário que nós estamos vivendo hoje, dentro desse cenário dessa federação, desse conjunto de coisas que estão acontecendo no mundo, inclusive dentro de denominações,
vai gerando na mente das pessoas que realmente, as pessoas que não conhecem a Bíblia, que não leem, que não estudam, que realmente isso pode ser realmente só uma coisa tecnológica, uma coisa comum. E a pessoa aceita aquilo com toda tranquilidade. Por quê? Porque a pessoa não estudou, não foi na Bíblia. Então, em meio a esse cenário, é que a Bíblia vai descrever, irmãos, tudo para nós. Vai mostrar para nós como nós temos que fazer. Em Apocalipse 13, nós vamos perceber o surgimento de um cenário mundial de uma aliança entre dois poderes. Vai ter uma aliança entre dois poderes. Apocalipse 13 já fala sobre isso, irmãos. Poder terrestre, que é o primeiro apresentado na figura simbólica, né? Ele é apresentado numa figura simbólica de um animal saindo da água. E o segundo também é descrito como um animal saindo da terra. Então são dois poderes, um da água e um da terra. E dentro do contexto literário do Antigo Testamento, irmão, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos ver que essas duas figuras mitológicas são uma representatividade do mal. Então, o servo de Deus, João, ele usa, irmãos, esse contexto. Só um instantinho, irmãos, está coçando meu olho. Ele usa esse contexto, irmão, com um pano de fundo para descrever que no tempo do fim haverá dois poderes humanos e muito considerados aliados do dragão, que é uma representatividade do diabo. Certo, irmãos? Então, Apocalipse 12, 7 e 9 é que esses poderes se unirão, formando então uma nova ordem mundial. Certo? É o que está acontecendo. Nós estamos vivendo esse tempo que ainda falta pouco. Existe uma agenda já, e essa agenda é para 2030. Por favor, entendam, eu não estou falando que o mundo vai acabar em 2030. Estou falando que existe uma agenda. E essa união desses poderes é poderosa e é influente. Ela vai seduzir os habitantes da terra. E ela vai precisar da igreja. Mas não de uma igreja como a igreja de Cristo. Ela vai precisar de uma igreja transformada, uma igreja que não é a verdadeira igreja, com ensinamentos assim que não são ensinamentos que vão levar a Cristo. São ensinamentos de prosperidade, nem ensinamento, profecias de prosperidade, entendeu? Porque quanto mais você estiver iludido, ou nessa ilusão de querer ter só aquilo que é terreno, porque isso é que nem um comentário, eu sei que Jesus Cristo já morreu por mim, eu quero ir na igreja para saber se a porta vai abrir, se a porta vai fechar. Você está iludido. Você está pensando agora, no momento mais perigoso, você está pensando numa coisa que não vai te levar a nada, porque se Deus quiser abrir, Ele abre, se Ele quiser fechar, Ele fecha, se Ele quiser falar contigo, Ele fala, até dentro da sua casa. Você tem que agora buscar de Deus a espiritualidade para você não ser enganado pelo anticristo, nem pela sua política, pelo seu governo, pela sua religião, certo? Porque ele não vai criar uma religião, irmãos, que vai aparecer o diabo lá com chifre, com cauda, não. Ele pode usar a tua igreja mesmo, mas sim manipulada por uma força estranha, deixando Cristo em segundo plano para que você possa então ser seduzido promessas, por tantas coisas. Eu tenho falado isso várias vezes. E vamos perceber, irmãos, que essas coisas são opositoras. Essas coisas são todas opositoras àquilo que Jesus Cristo falou. Porque o Senhor Jesus Cristo ele não falou para você ir buscá-lo por causa de casa, de carro, de helicóptero, de avião, de emprego. Ele falou para você buscar ele por causa do quê? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu preciso saber disso. Você precisa saber, mas se você tem Cristo como a sua a primordial na sua vida, ele não vai deixar você confundido. E se ele quiser, ele fala com você. Não precisa você ficar desesperado, porque amanhã você não sabe como é que eu vou trabalhar, como é que vai ser, eu estou desempregado, preciso saber se Deus vai abrir a porta. Você não precisa saber, você só ora e pede e sai, faz a tua parte. Se for a vontade de Deus, com certeza você vai achar aquilo que você precisa da forma correta, sem você precisar ficar preocupado
e esquecendo do principal, que é a tua alma. Porque muitos começam a correr atrás disso e daquilo, e no fim, né? Eu conheci um irmão, um exemplo, eu conheci um irmão, não estou dizendo que ele perdeu a alma, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas é um exemplo que ficou para mim e eu posso passar para vocês. Ele trabalhava muito, muito, muito esforçado, muito crente mesmo, mas ele nunca fez uma visita por causa do trabalho dele, ele nunca fez uma visita. E quando ele chegou na minha cidade, onde eu morava, eu convidei ele para fazer uma visita. Ele falou, irmão, eu sou tanto tempo crente, nunca fiz uma visita. Eu fiquei até admirado. E ele saiu comigo. Fui lá fazer uma visita, até para um irmão que estava enfermo. Fizemos a visita. E quando voltamos para casa, ele disse assim, olha, eu nunca fiz uma visita assim. Quando eu me aposentar, aí eu quero tirar um tempo para me fazer visita. Irmão, naquela semana, Deus permitiu que ele fosse numa igreja, e lá ele caiu, entrou em coma, e depois Deus levou ele, tá entendendo? Quer dizer, ele estava esperando para se aposentar. E quantos que estão assim, irmão? Esperando que Deus mande uma palavra para falar se ele faz, se ele não faz, se ele deve fazer a missão, se ele não deve. E o tempo vai passando e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas e ele acaba não fazendo. Por que que não faz? Porque não teve a condição de entender que nós já estamos confirmados para fazer qualquer coisa que seja para o bem das coisas de Deus. Certo, irmão? E a humanidade fica condicionada a estas coisas, a querer saber o amanhã. Aí muitos que não são cristãos buscam em bruxarias, em magias e outras coisas. E o evangélico que acredita que Deus pode falar na sua denominação, ele vai lá só com uma intenção, de buscar sempre alguma coisa. E sempre ele sai contente, sai alegre, porque dificilmente ele vai encontrar uma negatividade, principalmente se ele é uma pessoa que tem uma condição boa e o amigo dele lá é o ancião, é o cooperador, e sabe que ele está precisando de alguma coisa, porque às vezes sabe, vaza, que ele está precisando de fazer uma viagem, e às vezes vai até pregar em benefício daquele assunto, porque ele já sabe e usa o púlpito da denominação, e na verdade até pode acontecer uma obra mesmo, mas só que isso não foi o Senhor, foi uma consequência que tinha que ocorrer por permissão de Deus, e Deus que é bom e misericordioso, permite. Mas cadê o Evangelho? Cadê o Evangelho para nos preparar, para nos alicerçar diante desse cenário que nós estamos vendo? Um cenário de união de potências, irmãos, potências religiosas. O ecumenismo está se reunindo, esse diálogo interreligioso. Não vem dizer para mim que não, nós somos só conversar por causa das estruturas, por causa da... Irmão, se o nome está ali, o padre me disse, se o nome está ali é porque foi, entendeu? Então nós temos que ter essa luz, irmãos, essa luz. Nós não estamos aqui para denigrir ninguém. Mas veja bem, aí vai o cérebro. A pessoa está condicionada a crer em tudo que sai. A mente dela, ela já disse que não precisa ela ficar estudando a Bíblia, porque o seu líder disse que não é para ficar estudando a Bíblia. Que não é. Ele vai, o próprio pregador, ele já acredita, ele começa a acreditar que a boca dele fala a palavra de Deus. Independente dele ler alguma coisa ou não. Ele pode ler qualquer coisa. Ele vai sair com uma pregação. É lógico. Porque ele não precisa ter conhecimento para pregar, porque ali o que vem na cabeça, ele pensa que é Deus. E a necessidade, geralmente quando é uma palavra que supre a necessidade do momento, nesse cenário de prova, de crise, de desemprego, irmão, não vem dizer para mim que qualquer palavra que você falar lá que vai abrir porta, que vai abrir mar, a igreja vai incendiar. No sentido espiritual, quero dizer, né? O povo vai sentir alegria, vai glorificar, e aí a emotividade, a emoção no pregador faz ele ficar mais eloquente. E aí pode acontecer que um espírito estranho o tome. E ele começar a falar coisas que até contrariam a vontade de Deus, e o povo vai acreditar. Que nem esse irmão, ele falou, é muito eloquente, acabou pregando que a tecnologia, que o chip... Irmãos, não foi só essa irmã que falou para mim, eu já sabia
em outro lugar que outro irmão também falou isso. É muito difícil ser o mesmo irmão, porque a irmã é de uma região longe e outra pessoa de um outro lugar falou também para mim. Eu creio que não é o mesmo irmão, né? Enfim, veja bem, irmãos, isso vai acontecer, vai ser imposto sobre a sociedade uma marca que vai definir quem está a favor e quem está contra essa coligação, essa ligação, essa situação de unidade ecumênica e de unidade de governo, política, enfim, ordem mundial. E depois, irmãos, que você está condicionado a isso, preso, você não sai mais. Aí daqui a pouco se manifesta as garras. Ah, mas nós não vamos estar mais aqui. Tem gente que fala isso. Irmão, dentro de uma perspectiva, nós não sabemos corretamente como vai ser. Uma coisa nós sabemos, se vai vir a marca e vai tentar alguém, esse alguém, seja lá ele quem for, vai ser alguém que ainda tem a esperança da vida eterna, não é? Ele não vai colocar, se todo mundo fosse do diabo que ficar aqui, vamos supor que Deus arrebate a igreja antes e tudo que ficar já é dele, ele não precisa marcar ninguém, irmão. Você está entendendo? Então nós temos que perceber agora. De repente nós não sabemos e nós não estamos vendo, porque nós não podemos concluir que o que está acontecendo, o que vai acontecer, é literalmente como está escrito aqui. Está escrito de uma forma assim, um tanto que com figuras que demonstram, irmãos, poder, tanto um poder que sobe do mar como um poder que sobe na terra. O da terra, nós compreendemos que existe uma cidade que já tem esse compromisso de domínio de um poder religioso, porque se nós formos olhar em Apocalipse, nós vamos ver de um dragão que perseguiu uma mulher até o deserto, ela foi escondida. Isso já falava de Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Então, mas está escrito em Apocalipse, é por isso que eu digo, irmãos, você tem que entender as coisas. E depois a gente vê que esse dragão, ele aparece de novo em 17 de Apocalipse com uma mulher vestida com vestidos de púrpura, ou vestidos escarlate, né? Na sua mão um cálice e ela sentado. Eu já fiz vídeo sobre isso há poucos dias. Sentado sobre as cabeças do dragão, que a própria profecia responde à profecia, que é a cidade das 7 colinas, onde tem, como já disse, uma cidade, que é até difícil eu ficar falando o nome dela aqui, vocês já sabem, é o Vati, o resto vocês colocam, tá bom? O Vati, pois o tipo de um cano, né? Vocês entenderam? Então, irmãos, é assim. Tem que ter cuidado, né? Senão vão derrubar de novo meu vídeo. Então assim, irmãos, e não vai derrubar dessa vez não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus caros irmãos, observem bem como as coisas estão acontecendo. Vocês vão ver o que já está sendo implantado, como as denominações estão agindo, querendo se tornar federações. Assim fica muito mais fácil do anticristo tomar as rédeas, que já existem instituições, tudo planeadas por ele, WEA e etc. E nós, irmãos, já estamos vendo isso acontecer, mas muitos não estão enxergando, porque não estudam a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então temos que ter um momento. E existe também, irmãos, o conflito ali de Israel, que parece que muitos não estão percebendo que esse conflito tem tudo a ver com o cumprimento da palavra de Deus, né? Deus escolheu Israel. Não adianta você dizer que não. Isso aí é bíblico. Você vai lá em 11 aos Romanos, você vai lá ler tudo, você vai ver sobre o futuro de Israel. Se na queda de Israel houve a nossa exaltação, imagine o que vai acontecer quando Israel... Paulo falou isso. Quando Deus for ao encontro de Israel, porque Deus vai. Isso está profetizado em Isaías, está profetizado em vários lugares. Que Deus vai salvar o povo de Israel, não todos.
Quando fala que vai salvar Israel, não quer dizer que vai salvar a nação inteira, né? Mas vai salvar, porque ele prometeu para Abraão. Como é que fica a promessa de Deus? Deus não vai deixar de cumprir, está entendendo, irmão? É uma missão que também Israel tem. Israel tem essa missão. E através de Israel, a humanidade é abençoada. Você pode ver que quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. A nação que está do lado de Israel, mas eles estão matando gente lá e não sei o que. Irmão, você vê aquilo que a mídia quer que você veja. Aí que está o problema. Você não vai a fundo, você não pesquisa e você começa a ver as coisas de uma outra forma, certo? Porque se você soubesse o que é aquilo que está acontecendo lá, como eu já fui lá e conheço o outro lado, você vai perceber que existe uma trama muito grande. Os próprios T-pontinho-uristas, né? Eles mesmos dão um cabo naqueles povos que estão com eles. E depois acusam o próprio Israel. E não tem como você descrever como é um T-pontinhos, por quê? Eles não têm um exército. Aí daqui a pouco aparece gente morta lá e só mataram o civil. E muitas das vezes não eram civis. Eram pessoas que realmente estavam com essa rede, chamado Hamas, né? E que estavam apenas sem farda, porque eles não têm farda. Se eles não têm exército, eles não têm farda. Você pode até ver em algumas reportagens aparecendo eles com aqueles negócios, aquela roupa, mas isso é só ali. Na realidade, é algo muito complicado. Então nós temos que perceber, irmãos, que aquilo que Deus falou está acontecendo na atualidade. Medite na situação atual. O que está acontecendo com a nação de Israel? Agora veja a colocação geográfica do povo que está contra Israel. Principalmente ali naquela região que está tendo esse conflito na Ucrânia, Rússia e também agora a Turquia. Tudo isso está escrito. O rio Eufrates secar, tudo isso está escrito. Isso é um movimento escatológico. E nós, que somos cristãos em Jesus Cristo, não devemos dar ouvido a estas coisas que estão ensinando em determinadas igrejas. O que estão ensinando? Não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia. É lógico, isso é um plano do anticristo. Ele usaram o próprio irmão que está no ministério para dizer que não tem problema, isso é tecnologia. Eles usaram o próprio irmão para dizer que você que está estudando a Bíblia está com o espírito contrário e ainda expulsa o espírito. Quer dizer, o que tem de mais você fazer isso, irmão? Você percebeu? Onde você está? Por aí não precisa nem você provar nada de federação, de nada. Só isso daí já é o suficiente para você entender que tem alguma coisa errada. Então, irmãos, vamos ficar com esse ensino, meditar, e isso possa servir de um tipo de um empurrão para que vocês possam entender melhor. Agora, irmãos, eu peço por gentileza que inscrevam-se no canal, deixe o seu like, porque nós precisamos disso, principalmente agora que eu fui com advertência, né? Então eu preciso da ajuda de vocês nessa parte. E ao invés de subir, está descendo. Mas está tudo na mão de Deus. Deus abençoe a todos. Espero que isso sirva de uma parte, porque tem mais coisa para falar, mas eu não quero deixar o vídeo longo. Deus abençoe todos, graça e paz, e a paz de Deus. Amém e amém. Cremos em Jesus Cristo, será salvo a nós e a nossa casa. Amém.